Olha, dentro do estado do Piauí, muitas vezes a gente desconhece talentos e principalmente histórias de pessoas que são talento. Por mais que eu diga que conheço um pouquinho da nossa capital, a gente não tem ideia do quanto a nossa capital precisa ser conhecida e quanto o nosso povo precisa estar também em evidência diante de tudo que fazem. Às vezes, quando você vê um trabalho, ou às vezes, quando você vê uma pesquisa, quando você vê algo, parece que a sua mente é pequena. Você não consegue enxergar que esse talento é nosso, é do Piauí. Você chega até a pensar que é de fora. Mas por que isso, hein? Não sei. Porque está mais do que na hora da gente realmente mostrar que o Piauí, que a capital, é tão gigante de talentos, que a gente precisa acreditar mais na gente, sabe? E às vezes isso custa acontecer. E hoje eu vou receber uma mulher que primeiro eu quero conhecer um pouco da história dela, que é a nossa querida Márcia Pecília. Ela, além de ser professora, além dela ser pesquisadora, ela é palestrante. E tá do ladinho da gente. E hoje, depois de tantos anos, é que eu vou conhecer essa mulher maravilhosa. E antes da gente entrar nesse seu projeto que você estuda com tantas potencialidades, eu quero que você fale um pouco de você, dessa mulher que é um talento e que graças às redes sociais, porque nós temos que aplaudir o mundo da tecnologia quando traz coisas interessantes, quando traz assuntos interessantes, quando nos ensinam, quando faz a gente entender por que lá na nossa infância, lá na memória afetiva, a mamãe deixava a gente brincar no chão, deixava a gente mexer com barro, com areia, com terra. Tinha menino que até comia barro, né? Mas é aquela história, tantas coisas que aconteciam e que hoje talvez você nem imagina que muitas coisinhas que existem te fizeram chegar até aqui. E hoje nós vamos conversar com essa professora maravilhosa. Primeiro, me conta um pouco de você, que você é linda. Ai, obrigada. E o seu trabalho é lindo. Muito obrigada. Poxa, é um prazer. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de estar divulgando o trabalho, né? Eu sou professora de amor, coração. Eu amo o que eu faço na realidade, né? E eu acho que isso facilita você transmitir para as pessoas, né? Os meus alunos são assim, a minha universidade é minha segunda casa. Então, eu fui formada na Universidade Estadual do Piauí, em Ciências Biológicas, sou egressa da casa e hoje eu tenho a oportunidade de estar lá sendo docente, né? Trabalhando com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. E é justamente isso que eu tento fazer, produzindo os vídeos, estando em contato com os meus alunos, é fazer com que eu possa, como você mesmo falou, naturalizar esse conhecimento que às vezes fica só na academia, trazer para o nosso dia a dia, mostrar que, no meu caso, trabalhando com fungos, a gente pode vê-los de uma outra forma, com outro olhar. Quando você fala assim, sabe, Márcia, tem uma coisa muito rica que o ser humano muitas vezes não valoriza, que é o conhecimento. É os estudos que estão sendo feitos e que muitas vezes não chegam até você. Mas, às vezes, você também não busca aprender, não busca entender, não busca saber quem são essas pessoas que estão buscando, que estudaram para chegar lá e que muitas vezes passa despercebido. Talvez você esteja adoecendo porque você está jogando fora o que deveria estar lhe curando. Exatamente. Não é isso? E hoje nós vamos falar, gente, do LabMico, não é isso? Um projeto que estuda potencialidades e riscos dos fungos para a saúde humana. Mas antes da gente iniciar tudo isso, eu quero mostrar só um videozinho, porque nós estamos vivendo a Copa e com sua permissão a gente pode mostrar? Perfeito. Lorena, vamos mostrar para quem está em casa? Vamos lá. Eu estou curiosa. Vamos ver se a gente consegue. Se o gramado da Copa do Mundo aguentar os 90 minutos sem se transformar num lamaçal, o segredo está nessa parceria científica aqui. Para um gramado resistir ao pisoteio intenso dos jogadores e às mudanças climáticas,
fungos. A engenharia agronômica escala um time invisível, os fungos benéficos. Os fungos micorrízicos e espécies de tricoderma são aplicados na raiz da grama para criar uma rede biológica de alta performance. Eles ajudam a planta a absorver uma maior quantidade de água em menos tempo, tornam as folhas mais resistentes e elásticas e ainda conseguem combater pragas que possivelmente podem estar no campo. Sem essa ajuda biotecnológica, seria impossível manter os campos no padrão FIFA. Até no futebol, a microbiologia micológica dita as regras. E aí, você vai torcer para qual seleção? Comenta aqui e segue o LabMico. Coisa mais linda, eu amei tudo, inclusive sua apresentação, um espetáculo. Agora me fala, como foi que surgiu, na verdade, essa ideia de desenvolver esse projeto tão maravilhoso falando de fungos? Bom, a paixão pelos fungos, para mim, é desde a graduação, né? Eu já fiz, dentro do curso de Ciências Biológicas, nós temos o estágio, e eu fiz meu estágio na Embrapa, trabalhando com fitopatologia, com o doutor Cândido Ataíde, maravilhoso, que foi o que me fez abrir os olhos para esse grande mundo dos fungos, né? Tanto microscópicos quanto macroscópicos. E de lá para cá, mestrado nessa área, o doutorado também nessa área. Então, eu quis trazer para a biologia da Universidade Estadual essa paixão, esses seres que as pessoas às vezes negligenciam, só conseguem enxergar o lado negativo, tipo, ele morfa as frutas, as verduras, causam doenças, né? Só o lado realmente só o lado do que faz mal. Negativo. Eu digo, não, a gente tem que mostrar o lado positivo, que é infinitamente maior do que o negativo. Quantos benefícios na área da biotecnologia a gente pode extrair dos fungos? Hoje em dia, a gente tem a utilização de fungos para despoluir meio ambiente, áreas contaminadas. A gente tem algumas espécies de fungos hoje que são usadas no tratamento de câncer, como a cauda de peru, que é usada, o extrato, para câncer de mama. A gente hoje tem o tratamento para depressão severa usando microdoses de algumas espécies, como a psilocibina, que é uma substância tirada do psilócibes, que é um fungo, né? A gente tem a alimentação, que a gente não é muito, digamos assim, adepto de comer fungos. A gente não tem muito essa cultura, a micofagia. Mas a gente pode usar os fungos como alimentos. O cogumelo é um deles. Cogumelos, champignons, os vários tipos. Hoje, inclusive, aqui no Nordeste, em Teresina, a gente já tem locais que encontra cogumelos in natura, sem ser nas conservas, né? Então, a gente está aumentando essa cultura de introduzir os fungos no nosso dia a dia. E sem falar nas doenças também, que eles podem ser causadores, né? E aí eu pergunto para você, quais são, na verdade, as áreas de conhecimento que são estudadas? Bom, dentro da micologia, a gente tem uma área muito extensa, que inclusive temos universidades que têm mestrado e doutorado, que é na área de fitopatologia. Sim. A fitopatologia, ela é uma área em que o fungo atua na planta causando problemas. E isso para a gente é um grande problema, porque tem muitas culturas economicamente importantes. A cerola, o próprio cacau há um tempo. Inclusive, nas novelas, eles reportam isso, a vassoura de bruxa, né, do cacau. Então, a gente tem essa área muito, assim, evidente. E, atualmente, a biotecnologia, sem dúvida nenhuma, na área da micologia, ela tem dado, assim, um boom. Qual a importância, e aí a gente tem essa curiosidade, desses fungos para a nossa saúde humana? Porque, assim, eu acho que cada dia que passa, isso é uma das coisas que me trouxe muita alegria em te trazer aqui para o programa, da gente poder conversar sobre esse assunto, é justamente porque parece que a população não está entendendo ou não está querendo conhecer a realidade dos fatos. Isso. E está se prendendo a muito ao adoecimento e deixando de lado verdadeiramente a saúde. Hoje em dia, o que a gente percebe? Pais e mães que, se pudesse, colocariam um filho dentro de uma caixinha. E essa criança ficaria ali numa caixa
e ela não pudesse nem estar perto de outras crianças para brincar. Isso, para mim, é muito sério. É a questão do experienciar para que você possa, naturalmente, criar um sistema de defesa, né? Então, como você bem colocou no início, antigamente a gente brincava, botava o pé na areia, comia até barro, né? Sim. E não era assim tão evidente o malefício que poderia causar. Então, hoje em dia, eu acho que a gente perdeu um pouco esse contato com a natureza, com o que a gente tem disponível. No Nordeste mesmo, nós temos muitas espécies que são negligenciadas, que poderiam, inclusive, ser usadas para alimentação. Olha né? só. O meu doutorado foi na Serra da Capivara. À época, a doutora Niede Guidon, ela ficou muito feliz em poder me auxiliar nesse projeto, porque ela dizia assim, Márcia, acha aí um fungo que a gente possa dar para o nordestino, para o sertanejo comer quando tiver em escassez de alimento. E a gente tem potencialidades, mas infelizmente no Brasil a gente tem a dificuldade da pesquisa, o financiamento, né? E dentro das instituições de ensino, como a Universidade Estadual, nós enquanto pesquisadores, a gente vai atrás de editais, a gente procura fazer um trabalho de conscientização, porque dentro dos 3 pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão, a gente tenta alcançar a população dessa forma. É um projeto de extensão, é um projeto de pesquisa, é ensinando os nossos alunos, Sim. como minha querida estagiária e orientanda, né, do TCC, e agora também no mestrado, porque o LabMico, o Laboratório de Micologia da UESP, ele abriga alunos não só da graduação, para TCC, para PIBIC, que é Iniciação Científica, mas também alunos do nosso mestrado profissional em ensino de biologia. Então, a gente pega professores que já estão atuando na rede e que estão lá trabalhando para divulgar os fungos. Muito bom. E aí a gente chama atenção para essa importância dos fungos para a nossa saúde. Você deixa bem claro que nós temos fungos que podem, com certeza, nos ajudar mais na saúde humana do que o contrário. E... Mas por que isso entra na cabeça das pessoas sempre como um lado negativo, né? Eu acredito que tem muito da questão cultural. Sim. Né? A gente foi habituado a sempre estar à procura de medicamentos, né, fármacos, que são sintéticos. E às vezes a gente esquece que desde os primórdios, os nossos antecessores já trabalhavam com a natureza. Né? Quando aqui no Brasil a gente encontrou a comunidade indígena, eles já trabalhavam com plantas que faziam curas, já usavam fungos nos seus rituais. Então, populações indígenas que usam fungos para uma dor de barriga, que usam fungos para uma infecção, para uma febre. E a gente, culturalmente, não foi ensinado a isso, a usar os nossos recursos naturais que estão disponíveis, como os fungos, de uma forma mais saudável. E para a indústria farmacêutica, não é muito vantajoso. Temos que ver isso aí. Mas, graças a Deus, eu acho que essa cultura ela está modificando. A gente hoje percebe, como eu mesmo citei o caso, doenças assim gravíssimas, como a depressão severa. Você pegando um fármaco em microdoses, claro que com toda a orientação de um profissional, não é de forma aleatória... Sim. Você tratar doenças que hoje é considerado mal do século, né? Depressão, né? Os transtornos. Então, isso é maravilhoso. Você vê que um micro-organismo desse que a gente encontra, né? No nosso ambiente, que está aqui ao nosso lado. E ele, de uma certa forma, como você estava falando do próprio futebol, como a gente nem sonha, nem imagina, por falta desse conhecimento. Isso. Aí eu pergunto para você, estamos vivendo também uma época preocupante, que é a mudança ambiental, climática. E aí a gente chama atenção também para abrir os olhos para este fato que muitas vezes as pessoas não percebem que podem influenciar muito em tudo que nós vamos ter aqui na Terra, inclusive na nossa alimentação. E eu queria que você pudesse, de uma certa forma, falar para a gente como é que essa mudança climática também pode afetar e trazer doenças através dos fungos também. Sim. Hoje, o que é mais preocupante com relação a essas mudanças climáticas é que nós estamos percebendo
toda uma mudança no hábito de crescimento de um fungo, no hábito de desenvolvimento dele. Então, isso, às vezes, vai fazendo com que espécies que não eram tão próximas da gente, mas com o avançar, derrubada de matas, né? A gente invadindo alguns espaços, isso nos aproxime de algumas espécies que ainda nem são conhecidas. E isso pode trazer, com certeza, riscos à saúde humana. Assim como a gente tem esses fungos benéficos, a gente tem fungos que são importantes para a questão da medicina. Então, a gente tem as famosas micoses superficiais. Quem na infância nunca teve um pano branco, Sim. uma impinge, né? Temos micoses que já são um pouco mais agressivas, aquelas que os trabalhadores rurais, mexendo lá na terra, tem um corte, tem uma perfuração. É uma porta de entrada para uma micose subcutânea, por exemplo. E temos aquelas mais graves que, inspirando, a gente já pode se contaminar, principalmente para algumas áreas que não são tão comuns. Por exemplo, na Serra da Capivara, uma época, nós tínhamos muito a questão do problema dos tatus, caçadores de tatus que era proibido. Mas eles não sabiam, e isso eu estava fazendo um trabalho de educação ambiental, que você pegar na toca do tatu e inspirar aquele pó, você poderia pegar uma micose sistêmica gravíssima. E eles, às vezes, nem tinham noção disso. Então, inclusive, a doutora Niede Guidon falava, Márcia, foca nisso, para dar medo e evitar. Mas é um medo real, porque isso existe. Quer dizer, não precisaria nem eles estarem comendo o tatu, bastava só eles sentirem aquela poeira. Outro problema muito recorrente aqui em Teresina, não sei se você já prestou atenção, os pombos. Sim. Nossa, como a população de pombos cresceu aqui. Verdade. E o pombo é um dos animais que tem um potencial enorme de nos transmitir uma doença fúngica gravíssima. E que às vezes passa despercebido, né? Nas fezes ali, o contato próximo com o humano é um grave risco de saúde. E aí, assim, a gente já chamou atenção, então, para as espécies, para os tipos de espécies que, de uma certa forma, podem nos trazer essas doenças. E, de uma certa forma, nós estamos trazendo outras espécies para perto da gente, como você mesmo falou. Isso tudo por conta da mudança climática. A invasão de áreas que antigamente eram preservadas, a própria mudança climática, por exemplo, épocas que eram mais chuvosas, que agora estão mais arenosas. O fungo, ele é um organismo que ele tem algumas condições bem específicas para se desenvolver. Ele gosta muito de umidade, uma temperatura mais elevada. Então, geralmente, no período chuvoso, a gente percebe mais a prevalência desses organismos. Até no nosso guarda-roupa, às vezes a gente abre e está lá uma roupinha mofada, uma roupa preta mofada. Vai na nossa biblioteca, tem um livrinho lá que está cheio de mofo. E não tem ideia do que esse mofo pode trazer de problemas para o nosso pulmão, até para o nosso coração, Isso, exatamente. Porque algumas dessas micoses sistêmicas, como o próprio nome diz, no sistema, ele pode atingir órgãos essenciais, coração, cérebro, o nosso pulmão, que às vezes ele pode ter todo tomado pelo fungo. Né? Então, é um problema de saúde pública, né? Que a gente precisa ter atenção, alinhada a vários outros aspectos, ambiental, a educação, que é muito importante. Com certeza. Eu tenho observado que, às vezes, o ser humano traz novidades para nós e para o mercado, que às vezes se esconde grandes perigos ali. Uma das coisas que eu tenho observado também é nessa parte da arquitetura. Às vezes você coloca ali um papel de parede e você acha que aquilo ali foi o suficiente. Você passa uma eternidade com aquele papel de parede ali e você não tem ideia que você está respirando o mofo. O mofo, exatamente. Aqui é tudo bonitinho para os teus olhos, mas você está se envenenando. O papel envenenando. está lá, toda a parede toda pintadinha, né? Isso é bem interessante porque aqui no nosso estado, em particular, a gente tem condições bem favoráveis para o desenvolvimento de fungos. Assim, o microhabitat perfeito, né? Mas a gente precisa ter esses pequenos olhar cuidados, mais clínico, olhar né? mais Ficar clínico. observando mais aonde você está, onde está o seu habitat de fato. Aí eu queria que você me falasse das espécies também que podem apresentar, de uma certa forma, algo positivo para as nossas vidas, relacionado até a tratamentos terapêuticos.
né, remédios. Eu queria que você pudesse também falar sobre isso, o quanto a gente pode trazer vários benefícios terapêuticos para a nossa saúde. Bom, nós temos atualmente uma área que está sendo bem trabalhada para os profissionais de saúde, psiquiatria e tudo, que é um fungo chamado Psilócibe, né, o cubensis. O Psilócibe tem uma substância que é extraída, a psilocibina. Ela é naturalmente um neurotrópico. Então, quando consumido de uma forma não controlada, ele causa alucinações, aumento da percepção. Com esses nomes todos eu fico meio que confusa. A espécie do fungo é Psilócibe. Sim. Né? E a substância extraída é a psilocibina. E onde é que a gente encontra? A gente encontra em alguns grupos de fungos, só que não é assim tão fácil de encontrar. Então, alguns pesquisadores de instituições, eles estão pegando esse material e extraindo o princípio ativo, que é a psilocibina. Né? Por quê? Porque eles descobriram que antigamente as populações comiam esses fungos para rituais religiosos, como a gente tem uma outra espécie que assim eu sou fãzona, é a Amanita muscaria, que é aquele cogumelinho vermelho do Mario, lembra do joguinho? Pronto, aquele cogumelo tem as pintinhas brancas, ele é vermelhinho com as pintinhas brancas. Aquelas pintinhas brancas se extraem uma substância que é da amanita, né, a muscarina, que ela também é neurotrópica. Então, no sul, que a gente não tem aqui a amanita, né, ela cresce na raiz de um pinheiro. Então, na época da reprodução, o fungo aflora a terra, porque ele fica crescendo abaixo do solo. Então, tem pessoas que pegam os cogumelos, a amanita, e comem animais ou fazem chá. E ele causa alucinação, né? Ele é um neurotrópico potente. Então, também essas substâncias estão sendo tratadas de uma forma diferenciada. Claro, com todo o controle, né? Não pode sair comendo cogumelo assim, olhar, eu acho que isso aqui... Não, porque tem cogumelos que são tóxicos, né? E que podem causar letalidade dependendo da quantidade que é ingerido. Então, o correto, pronto, esse é a amanita, olha que maravilhosa essa espécie, eu sou fãzona. Então, essas manchinhas... Linda de se ver, né? Perfeita. Então, essas manchinhas brancas é que são responsáveis pela o causar daquele efeito. Inclusive, eu falo para os meus alunos, eu acho que eles adoram isso, quando eu estou falando, é que vocês já viram o Mario, né, nos jogos, no filme? Por que será que ele come aquele cogumelinho vermelho e quando ele come ele aumenta, ele fica brilhoso e volumoso? É justamente o efeito que ele causa, a realidade aumentada. Na história, no filme, no jogo, é uma alusão ao que ele realmente faz na natureza. Nossa, e aí a gente chama atenção também para os fungos que são utilizados para os medicamentos, né? Para os medicamentos. Temos algumas espécies, como por exemplo, o esquizófilo comum. É um fungo bem pequenininho, a gente encontra aí bem fácil aqui nas madeiras, tudo, e que dele se extrai uma substância que é usada para o tratamento de pessoas com HIV positivo. Né? Então, a potencialidade dos fungos na extração de produtos químicos, nos fármacos, é uma das áreas mais promissoras atualmente. Justamente porque alguns tratamentos, como câncer, HIV, são tratamentos caros, né? Medicações caras. E você tendo à mão um produto natural e que você pode extrair com um preço bem abaixo, é algo que atrai, né, a atenção de uns, mas repele a atenção com certeza. De outros. Muitos querem essas pessoas bem distantes, porque hoje a gente percebe que tudo é em função de dinheiro, mas a gente precisa realmente encontrar soluções mais imediatas e ao mesmo tempo que sejam bem estudadas para que possam ajudar a população. E nós ficamos apaixonados por você. Ah, obrigada. Eu não quero perder você de vista, quero estar sempre acompanhando seus vídeos. Agradeço por você ter aceito o convite de estar aqui para mostrar um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, um pouquinho desse amor. Com certeza tinha que ter amor depositado aí dentro. E parabenizar seus alunos que estão de parabéns, a sua aluna maravilhosa. Chega, ela sorri, ó. Ela tá aqui te filmando assim com aquela alegria. E dizer que esse é o futuro. Esse é um futuro bem mais próximo do que a gente possa imaginar. E eu aproveito esse momento para dizer para que vocês sigam essa grande professora, essa grande pesquisadora,
palestrante, para que a gente possa abrir mais os olhos da nossa população, abrir mais a mente do nosso povo e que a gente possa ter mais qualidade de vida. De repente, você está se matando sem perceber que você poderia estar se curando. Se cura, perfeito. Não é verdade? Perfeito. Quero agradecer a sua Eu que presença. agradeço. Seja sempre bem-vinda, quero te trazer mais vezes. Perfeito, estamos à disposição. Eu vou adorar falar um pouquinho Tá sobre bom? Vai ser muito bom pra gente. Nós ainda vamos conversar sobre esse assunto. Quero agradecer de verdade. Quiser mandar um abraço para os seus alunos, fica à vontade. Eu gostaria primeiro agradecer a minha instituição, a Universidade Estadual do Piauí, em nome da qual fui egressa e sou hoje docente, né, que tenho o prazer de estar transmitindo todas essas informações para os meus queridos alunos, orientandos, alunos que são parte do meu dia a dia, né, egressos, e dizer que é sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, Muito daquilo bom. que a gente ama, E estou à continue. disposição. Continue com seus vídeos, porque você também é maravilhosa nos seus vídeos, viu? Ai, Deve ser apaixonante, né? Ter ela como professora, porque se torna mais que uma professora, uma verdadeira amiga, né? É. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Continua aqui com a gente.